mesmo assentados como vocês estão, mas com a reverência que a palavra de Deus merece, vamos ler em uma só voz esse texto. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusar, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-os com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, solta-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco, Deus, nesta manhã. Ilumina a minha vida, Pai. O Senhor sabe que eu não sou nada, Deus, mas o Senhor é tudo em nós. Apesar de mim, o Senhor pode falar através da minha boca nesta manhã. Abençoa também o teu povo que veio aqui para te adorar, para te ouvir, para ouvir a tua voz. Que não seja um sermão apenas para o nosso intelecto, ó Deus, mas que ele alcance as nossas emoções e a nossa vontade, ó Deus. Que ele alcance o nosso coração, ó Pai.
Que a tua vontade seja feita através da tua palavra nesta manhã. É a nossa oração, porque dependemos totalmente de ti para ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Na última vez que eu expus Lucas aqui na igreja, há 2 semanas atrás, nós vimos o julgamento de Jesus no tribunal religioso. E a mensagem central daquele texto era que Jesus é Deus. Hoje nós estamos diante de um texto que mostra o julgamento civil de Jesus. E a mensagem central do texto é que Jesus é Deus. Ele é o Cristo. Mas Ele é o Cristo que foi condenado em nosso lugar. O texto continua afirmando a divindade de Cristo, mas o texto acrescenta uma verdade importantíssima para nós. Jesus foi condenado no meu e no seu lugar. Por isso, nesta manhã, diante deste texto do julgamento civil de Jesus, eu quero destacar alguns pontos aqui. E a primeira coisa é lembrar que Jesus foi julgado por ciúmes, por inveja. Os escribas e os fariseus julgaram, prenderam, condenaram a Jesus porque eles tinham ciúmes, porque eles tinham inveja. E nós podemos ver o quanto o ciúme e a inveja podem fazer mal às nossas vidas. Uma pessoa invejosa, uma pessoa ciumenta, ela mata por causa de ciúmes, por causa de inveja. Ciúmes e inveja nada mais é do que não aceitar que Deus, muitas vezes, não aceitar aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Quando a gente sente ciúme, quando a gente sente inveja, a gente está dizendo: Deus, o Senhor não é justo. Aquela pessoa está vivendo o que eu deveria viver. Não, Deus é justo. Cada um de nós vivemos aquilo que Ele tem preparado para nós, e tudo que Deus faz é maravilhoso. O que você está vivendo, o que você tem é maravilhoso. Por isso você não precisa ter inveja e ciúme de ninguém. Mas o nosso coração é corrupto. Nosso coração não é diferente do coração dos fariseus e escribas que condenaram Jesus. Nós precisamos pedir graça ao Senhor, porque senão seremos tomados pelo ciúme, pela inveja, e faremos coisas terríveis, às vezes em nome da fé. Aqueles homens achavam que estavam fazendo algo em nome da fé, em nome de Deus, mas na verdade a motivação deles era o ciúme, a inveja. Uma segunda motivação é que a religião para eles era fonte de lucro. Tem gente hoje ganhando dinheiro com religião? Tem. Não sou eu. Mas tem. Sempre teve. Não há nada novo debaixo dos céus. Por isso você não deve desanimar com a igreja do Senhor quando você vê um pastor ladrão, quando você vê um crente ladrão, um crente mentiroso, porque o joio e o trigo crescem juntos. Você tem que olhar para Jesus. Mas aqueles homens, eles acusam a Jesus porque a religião era para eles uma fonte de lucro. Eles queriam enriquecer com a religiosidade, com a espiritualidade dos outros. Aqueles homens condenam a Jesus porque eles estão mais preocupados com a glória deles, glória pessoal, do que com a salvação do povo. Tem isso hoje? Tem gente dentro da igreja preocupada com a glória pessoal? Tem, sempre vai ter. Mas eu e você devemos pedir a Deus e orar para nós sermos como João Batista, que Jesus cresça e eu diminua. Amém. Que Jesus cresça e eu diminua.
Nós não precisamos de glória pessoal. Pelo contrário, a Bíblia chama a glória pessoal de vanglória. Quando o homem te elogia, isso é vanglória. Às vezes nem é verdade, sabia? Quando o povo fala assim para mim, pastor, você foi uma bênção. Mentira. Às vezes é mentira. Às vezes é verdade. Então, não acredite em glórias de homens. Se os homens estão te dando glória, você fala assim, louvado seja Deus, meu irmão, que bom, obrigado, glória a Deus por isso. Mas não espere glórias de homens, vanglórias de homens. Os fariseus e escribas mataram Jesus porque eles queriam glória para eles, queriam glória pessoal. Por isso eles levam Jesus até Pilatos, porque eles condenam Jesus no tribunal religioso, mas eles não podem matar Jesus. Então eles levam a Jesus até um tribunal civil e acusam Jesus de muitas coisas. Diante da acusação, Jesus permanece em silêncio. Vejam aí o versículo 2. Versículo 2 diz assim: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo. Lá no tribunal religioso, eles acusaram Jesus de blasfêmia. Jesus foi acusado no tribunal religioso de se declarar ser filho de Deus, mas no tribunal civil eles não podiam acusar Jesus disso. Então eles inventam acusações falsas contra Jesus diante de Pilatos. Primeiro, eles acusam de Jesus de tumultuar a nação. Olha aí no versículo 2: este homem tem pervertido a nação. Não, Jesus não perverteu a nação, pelo contrário, ele só fez o bem. Eles acusam o Senhor Jesus de ensinar que o povo não devia pagar imposto. Não. O que Jesus disse? Dai a César o que é de César, e a Deus de Deus. Tem que pagar imposto. Eles acusam o Senhor Jesus de se declarar rei, uma acusação política. Não, Jesus sempre disse: o meu reino não é deste mundo. Ele não, em nenhum momento Jesus se disse um rei político. E eles dizem: olha, esse aí está se dizendo rei, ele é contra César. Então eles acusam Jesus falsamente, o acusam de insubordinação, perverte a nação, o acusam economicamente, esse é contra o imposto, o acusam politicamente, este é contra César. Tudo mentira. E aí no versículo 4, Pilatos diz assim: disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. O juiz Pilatos já tinha dado o veredito de que Jesus era inocente. O que os escribas e os anciãos fazem? Colocam mais uma acusação contra Jesus. Versículo 5: insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Versículo 14: disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes do que acusaram. Acusaram Jesus de agitador, mais uma acusação falsa. Pelo contrário, Jesus não é agitador. Lá em Atos 10:38 a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Jesus era agitador? Não. A Bíblia diz que ele fazia o bem, que ele curava os oprimidos, que ele libertava os cativos. Mas eles acusam Jesus de agitador, acusam Jesus de inimigo de César. O evangelista João, em João 19, versículo 12, escreveu: a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és inimigo, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, ele estava convicto da inocência de Jesus. Mas eu e você sabemos que Pilatos foi covarde aqui. Pilatos não temia a Deus, ele temia mais os homens, o povo. Ele temia o povo. E aí no versículo 6 diz assim: tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu, ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe arremeteu. Pilatos foi covarde aqui. Ele procurou uma brecha, ele achou uma brecha na lei. E esse é o problema da justiça, né? São as brechas, são as jurisprudências. Eu nem sei falar direito o que é, mas esse é o problema, porque muitas vezes o bandido, o culpado, o criminoso, ele é solto por causa das brechas da lei. E Pilatos, na sua covardia, diz assim: não, ele é galileu, então ele é da jurisdição de Herodes. Você já viu isso? Esse negócio de jurisdição dando pepino? Não é novo, nada é novo debaixo dos céus, meus irmãos. Por isso o nosso juiz, o justo juiz é Deus. O justo juiz não é um juiz que se levantará nesta nação. O justo juiz não é um juiz que se levantará na próxima geração. O justo juiz não é um juiz que viveu no passado, porque todo juiz é um pecador como eu, como você. Não coloque a sua esperança, não coloquemos a nossa esperança na justiça dessa terra. Diz que a justiça é cega. Não é. Justiça não é cega. O único Deus justo, o único juiz justo é o Senhor. Amém. Pilatos, ele acha essa brecha na lei. Ele diz: não, esse galileu não é da minha jurisdição, é da jurisdição de Herodes. E Herodes estava em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Então ele fala: manda lá para Herodes. E aí a gente tem então aqui uma segunda cena, um segundo julgamento, onde Jesus, ele é interrogado agora por Herodes. Vejam aí no versículo 8. Herodes, vendo a Jesus sobremaneira, se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Quando Herodes viu Jesus, ele se alegrou. Mas se alegrou porque cria que Jesus era o Messias? Não. Ele se alegrou porque ele era curioso. Tem muita gente que quer saber de Jesus só por curiosidade. Tem muita gente que não teve um encontro ainda com Jesus, quer ver sinais, quer ver milagres. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que crê sem a necessidade de ver. Se você vê milagres, você não precisa de fé. E Herodes não era um homem de fé. Ele se alegra ao ver Jesus, porque era curioso, queria ver os sinais que Jesus já havia feito. Mas o que Jesus faz diante de Jesus? Ele permanece em silêncio. Irmãos, tem hora que o silêncio é a melhor resposta. Tem hora que o silêncio fala mais forte do que 1000 palavras. A gente precisa saber que tem hora de falar, mas tem hora de ficar em silêncio. Jesus fica em silêncio diante de Herodes. Versículo 9 diz: e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhes respondia. Então Herodes,
fica enfurecido com a posição de Jesus. Versículo 10: os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou-os com desprezo e escárnio. Você já viu Porta dos Fundos tratando Jesus com desprezo e escárnio? Nada novo debaixo do céu. Herodes tratou Jesus com desprezo e escárnio. Desprezou, escarneceu, zombou, fez piadas com o Senhor Jesus, colocou nele um manto como se ele fosse o rei dos judeus. Só que Herodes, ele não quis julgar o Senhor Jesus. Versículo 11 diz o seguinte: mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou-os com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram. Interessante, eles estavam brigados. A história fala que Herodes e Pilatos não se davam, mas por causa de um inimigo em comum, vamos dizer assim, que era Jesus, eles fazem as pazes. Você já viu que o mal não é assim? Às vezes a quem a gente acha que é de esquerda e de direita se une. Por isso que eu falo, não coloque sua fé, não coloque a sua esperança em sistemas políticos. Você já viu isso? Gente que se dizia inimigo se unindo. Aconteceu com Herodes e com Pilatos. Por isso nós não devemos nos decepcionar. Mas, poxa vida, mas o tucano se aliou com o 13, o general se aliou com o comunista. Não, irmão, desde que o mundo é mundo, a vida é assim. Por isso o nosso general é Cristo, o nosso Senhor é Cristo, a nossa esperança é Cristo. Nós não somos apolíticos, nós votamos, nós cremos que o cristão tem que se envolver na política. A igreja não, a igreja não se envolve na política, mas o cristão tem que se envolver. Mas a nossa esperança não está no prefeito que a gente vota, mesmo que ele seja um cristão, mesmo que a gente conheça ele, não está no governador, não está no presidente, e a gente sabe que qualquer homem que for lá está sujeito à corrupção, e alianças malditas como essa de Herodes e Pilatos, que eram inimigos, mas reataram a amizade com o propósito de condenar Jesus. Herodes então manda Jesus de volta para Pilatos. E nós temos aqui então a terceira fase do julgamento de Jesus Cristo. Primeira instância, segunda instância, Supremo Federal. Foi lá a última instância, Pilatos. E eu quero aqui chamar a atenção para essa terceira fase do julgamento de Cristo para algumas coisas. Primeiro, Pilatos continua defendendo que Jesus é inocente. Olha aí o versículos 14 e 15. Disse-lhes: apresentaste-lhes este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Verso 22. Pilatos diz: então pela terceira vez lhe perguntou: que mal fez este? De fato nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltar-lo-ei. Pilatos tinha certeza da inocência de Jesus, mas Pilatos usou de meias medidas ao julgar Jesus. Versículo 16, ele diz o seguinte: portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. No verso 22, ele repete:
Nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Pilatos quis fazer a coisa certa do jeito errado. Qual era a coisa certa? Soltar Jesus. Mas qual o jeito errado? Castigá-lo. Jesus não merecia ser castigado. Ele não era culpado. E o castigo naquela época era o açoite romano. Vou pedir para os irmãos colocarem um vídeo para vocês se lembrarem de como Jesus foi açoitado. São imagens fortes. Se você não gosta de imagens fortes, fecha o olho, abaixa a cabeça. Mas nessa manhã, ao vermos esse vídeo, nós precisamos nos lembrar daquilo que o nosso Senhor passou por nós. Jesus, ele foi açoitado com um chicote de açoite romano, que era feito com tiras grossas de couro, e nesse chicote os romanos colocavam bronze, prata e pedaços de ossos, que rasgavam a carne daquele que era chicoteado. O réu, ele ficava mais ou menos assim, curvado ou deitado no chão, jogado no chão, muitas vezes sem roupa. É possível que Jesus não estava com aquela parte de baixo que nós vemos nos filmes, nas pinturas. É possível que Jesus estava nu ali, porque o propósito do castigo era humilhar de todas as formas o castigado, não só fisicamente, mas humilhar também emocionalmente. Os historiadores dizem que quem sofria o açoite romano muitas vezes morria ali. Outros saíam daquele açoite e ficavam loucos pelo resto da vida. Era difícil quem sofresse esse castigo e não desmaiasse. Lembre-se do que o nosso Jesus passou. Esse filme, pode soltar, ele reproduz um pouco disso. Na minha opinião, a ficção nunca representou tão bem a realidade como neste momento que mostra o açoite de Cristo. Pilatos quis fazer o certo da forma errada. Ele considerou Jesus como inocente, mas o castigou. Pilatos quis fazer o certo da forma errada. Ele sabia que Jesus era inocente, mas ele quis ouvir a voz do povo, e o povo escolheu soltar a quem? Barrabás.
O povo escolheu soltar um assassino ao invés do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o homem sem Deus vai escolher a injustiça. O homem sem Deus, ele vai escolher a violência ao invés do amor. O homem sem Deus, ele vai escolher a guerra ao invés da paz. E a multidão sem Deus, ela escolhe por Barrabás e grita o nome de Barrabás e grita mais forte ainda: crucifique a Jesus. E sabe por que o povo tomou essa decisão? Rebeldia contra Deus. Todo aquele coração que é rebelde contra o Senhor será um opositor a Jesus Cristo. A multidão escolhe Barrabás no lugar de Jesus, porque é uma multidão que não conhecia a Deus. Eram até religiosos, eles eram judeus. Eles estavam na sinagoga todo sábado. Se fosse trazer para a nossa realidade de cristãos, era como se nós, todo domingo que estamos aqui na igreja, nos rebelássemos contra Deus e não aceitássemos a vontade de Deus. É possível a igreja se rebelar contra Deus? A falsa igreja é. O falso crente se rebela contra Deus. Tem crente aí dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Quer dizer, não pode chamar um homem desse de crente. Dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. A minha já está atualizada aqui, ó. Está escrito aqui, revista e atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem crente que se rebela contra Deus, se diz cristão, mas não é cristão de verdade. Todo homem em rebelião contra Deus sempre escolherá Barrabás no lugar de Cristo. Versículo 23 e 25 de Lucas diz assim: mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Pilatos solta Barrabás e crucifica Jesus. Muito bem, agora nós chegamos no ponto mais importante do meu sermão. Eu quero a sua atenção aqui agora. Por que é o ponto mais importante? Porque agora você deve perguntar a si mesmo: Senhor, eu vim nessa igreja, acordei cedo, saí de casa, pus a minha melhor roupa, mas você deve dizer a si mesmo: o que eu vou fazer com o que esse pastor está falando aí? O que eu vou fazer com o que eu ouvi nesta manhã? Esse sermão não pode ficar só para o nosso intelecto, mas nós devemos fazer a mesma pergunta que os ouvintes de Pedro fizeram quando ouviram Pedro pregar em Jerusalém, em Atos 2,47. Eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e crê no Senhor Jesus. Pilatos solta Barrabás e crucifica Jesus. Sabe o que isso nos ensina? No fato de Pilatos ter soltado Barrabás e crucificado a Jesus, nos ensina a doutrina da morte substitutiva de Cristo. Nos ensina que o culpado foi solto e o inocente foi condenado. Nos ensina que o que deveria morrer recebeu a vida, e o que deveria viver foi morto em lugar do que deveria morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu sou Barrabás, você é Barrabás, nós somos Barrabás, e Cristo morreu no lugar de Barrabás. Cristo foi condenado no lugar de Barrabás. Ele foi condenado no meu
e no seu lugar, para que nós pudéssemos viver livres da culpa do pecado. Você é pecador, sim ou não? Sim, somos pecadores. Não vamos deixar de ser aqui nessa terra, mas nós não podemos, não precisamos carregar a culpa dos nossos pecados, porque a Bíblia diz: pelo fato de Jesus ter morrido por nós, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoa de todos os pecados, e além de nos perdoar, Ele nos purifica, Ele muda vidas. Irmãos, Jesus, Ele muda vidas de pessoas comuns, como eu, como vocês, em extraordinários discípulos de Cristo. Ele muda a nossa vida, Ele pode transformar o nosso casamento, Ele pode transformar os nossos filhos, Ele transforma, Ele faz isso. Então, não importa como você chegou aqui nesta manhã, creia que Jesus já te perdoou. Creia que Jesus morreu no seu lugar. Não desista de Jesus, desista do pecado. Olha a Deus, Senhor, mata o meu pecado, mas mesmo pecador como eu sou, eu vou seguir em frente. Jesus morreu para que nós fôssemos salvos do medo de morrer. O crente não tem medo de morrer. A Bíblia, Paulo disse assim, para mim viver é Cristo. Para mim viver é Cristo. Paulo disse: olha, enquanto eu tiver vida, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou pregar o Evangelho, eu vou fazer aquilo que Deus me chamar para fazer. Mas se eu morrer, o morrer é lucro. Morrer é lucro. Seu Antônio, digo que você morrer vai ser lucro do Senhor, porque Cristo é a sua vida. Irmãos, quando nós morremos, nós estamos no lucro. Essa aqui disse ontem: eu quero que cante o hino 26 no meu velório. Vamos enterrar ela cantando: grandioso és tu. Caixão descendo e louvando a Deus. O crente, ele louva a Deus diante da morte, porque a gente sabe que nada nem ninguém, nós não precisamos temer a morte. Porque no dia que nós morremos, na verdade, nós viveremos, porque Ele morreu no nosso lugar. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Cristo morreu para nos livrar da morte. Cristo morreu para nos livrar da ansiedade. Da ansiedade. Quando você estiver ansioso, tem que cantar: tu proverás de novo. Eu fico ansioso no começo do mês, quando tem que pagar as contas da igreja. Senhor, cadê o dinheiro, Pai? Esse boleto aqui, dia 15, dia 20, dia 28. Lá no dia 1º já estou preocupado. Aí eu canto: tu proverás de novo. Posso dizer para você? Está aqui o tesoureiro sentado na bateria. Deus proveu de novo. Mais um mês. Não fique ansioso. Deus morreu por nós para nos lembrar: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A maioria dos crentes aqui está acima do peso, que é bênção, comida com fartura. Aliás, os que nos visitam, eu quero convidar o Tarso, estou vendo aqui. Hoje vai ter um almoço, um churrasco aqui na igreja. Vocês estão convidados. Se você não come carne, tem salada. Se é vegetariano, tem salada. Tem pouca salada, mas tem para você. Porque aqui nós somos carnais. Tá certo? Mas vocês estão convidados. Fique conosco. O culto já está terminando. Vai ter escola dominical depois desse almoço em família espiritual. Jesus morreu para nós vencermos a ansiedade. A esperança para nós. Fique de pé e vamos declarar isso. A esperança para o pecador.